de vida aqui que gravou, que tá gravando. Ultimamente esse Teams aqui tá naqueles dias. Tá pior que nós, professor. Mas vamos lá, tá gravando então. Então, pessoal, bom dia novamente, bom dia, professor Adriano, bom dia a todos. Vamos lá então para o nosso encontro aí, né? Deixa eu compartilhar aqui a aula com vocês. Compartilhar aqui, janela, aqui, compartilhar. Aí acho que daqui a pouco vai abrir a tela aí para vocês. Já deve estar visível aí para vocês. Chegou. Chegou já, né? Então vamos lá. Lembrando que essa aula aqui, eu com o professor Adriano já disponibilizamos lá no Moodle, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar um pouco de estrutura de repetição, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre estrutura de repetição. E o que é a estrutura de repetição? Basicamente é o que o próprio nome diz. Então, nós vamos repetir um determinado código por um determinado número de vezes. Então, quando a gente fala estrutura de repetição, a gente está falando de outra estrutura, do conjunto de outras várias estruturas que é composta a programação. Então, você tem, por exemplo, a estrutura if, né, que nós falamos no último encontro. Então, a estrutura if a gente chama também de estrutura condicional, onde de uma determinada condição, beber água aqui, de acordo com uma determinada condição, eu executo uma parte do programa, se ela for verdadeira, e se ela for falsa, eu tenho o else, o if else, que eu posso executar a parte else daquela estrutura. Então, eu tenho ali uma estrutura que vai, no primeiro momento, vai validar se uma condição é verdadeira e vai executar um código de acordo com essa condição, se for verdadeira. E um segundo bloco, se essa condição for falsa. A estrutura de repetição é quando nós queremos executar vários códigos, né? Executar o mesmo código durante uma quantidade de vezes no decorrer do programa. Então, eu quero, por exemplo, contar de 1 até 100. Então, é o mesmo código. A diferença é que eu vou incrementar esse código com mais um. Eu quero procurar uma determinada letra ou uma palavra dentro de um conjunto de texto. Então, o que é? Eu vou percorrer todo esse conjunto de texto desde o início até o final, procurando ocorrências, né, que a gente chama, procurando aquela palavra ou aquela letra que eu estou buscando, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco que a gente chama essas estruturas de repetição de loops, né? Ou laços, né? Então, é muito comum a gente usar esse tipo de nomenclatura também, de jargão. Então, basicamente, a estrutura de repetição é isso. A gente vai ter aqui uma condição, certo? Elas vão estar associadas aqui, aqui, ó, a uma sequência que deve ser repetida, né? Então, deixa eu colocar aqui uma marcação aqui, certo? Uma sequência de vezes que deve ser repetida. Mas vamos lá, seguindo que fica mais fácil para associar isso. Muito bem. A gente tem basicamente duas condições. A gente tem a condição, ou melhor, a repetição condicional e temos a repetição contável. Basicamente, eu costumo dizer que essa daqui é quando a gente não conhece, né? Não conhece. Opa, peraí que mouse aqui, nossa, peraí pessoal, que fechou aqui, peraí que eu vou abrir de novo, peraí, fechou aqui a aplicação, deixa eu compartilhar de novo. Parará. Agora voltou aí para vocês.
Então vamos lá. Voltou aí para vocês? Acho que sim. Sim, Flávio, pode continuar. Tá. Então aqui eu costumo dizer que eu costumo falar para os alunos que essa aqui é quando não conhecemos o fim. O fim. Então eu não sei qual é o tamanho disso, ok? Eu não sei qual é o tamanho. Eu não conheço o tamanho, né? Que eu preciso percorrer. E aqui eu conheço o fim. Eu conheço o fim, né? Então, é um tamanho conhecido, certo? Então, por exemplo, se eu quero contar até 100, eu sei até onde vai até 100. Então, eu vou usar o for. Se eu estou procurando dentro de um banco de dados, dentro de uma lista, o nome Flávio, eu não sei se esse nome ele está no início, se ele está no meio ou se ele está no final. E muitas vezes essa lista de clientes, por assim dizer, ela está crescendo dinamicamente. Então, começou a trabalhar 8 horas, as pessoas estão cadastrando clientes, entendeu? Então, essa lista, ela é dinâmica, ela está crescendo dinamicamente. Então, quando eu não conheço o tamanho, eu crio o que a gente chama de uma condição, tá? Então, essa condição, o loop, ele vai percorrer toda essa lista procurando um registro, um valor que atenda a essa condição, tá? Que vai atender essa condição. Então, a gente vai ter basicamente dois tipos de repetição, tá? A gente vai ter a repetição condicional e a repetição contável, tá? Vamos seguir. Basicamente, a condicional ela vai executar um bloco de instruções quando uma condição for feita, né? A gente já falou, então, se ele vai buscar, se ele é condicional, evidentemente ele vai buscar aqui uma condição quando ela for verdadeira, né? A condição é uma expressão booleana, ou seja, ela vai retornar aqui verdadeiro, né, ou falso, né? Ela vai ser aqui um true ou false, né? Ou um false. Da mouse. Ou um false. Cadê aqui o caneta? Ou um false, tá? Então, tem esse detalhe. A condicional, né? A condicional ainda é chamada de loop, porque denomina-se voltando ao início da instrução até que a condição se retorne falsa, tá? Não vou ler tudo isso daqui, é mais do mesmo. Mas, basicamente, vamos analisar aqui, então, ó, essa estrutura. Então, essa estrutura aqui é isso daqui, tá? Então, perceba essas duas entradas aqui, ó. Essas duas entradas de valores. Essas duas entradas. Perceba que eu estou atribuindo ao valor, à variável sair, o valor n, e estou atribuindo à variável cont o valor zero. Perceba que aqui, ó, nós temos uma condicional. Ó. Aqui é uma condição, certo? Aqui é uma condição, ó. Uma condição. E o que que essa condição está fazendo? Ela está justamente, ó, ela tem esse símbolo aqui. O que que era esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui que é não igual ou diferente, né? Algumas linguagens de programação, a gente vai ter a similaridade com isso, tá? Mas basicamente, o que que ele está dizendo aqui, ó? Enquanto, né? Ou seja, o while aqui, enquanto sair for diferente de S, faça todos esses comandos aqui, né? Faça todos esses comandos aqui. E o que que está sendo feito nesse comando aqui? Ele está imprimindo o contador, ele está o valor do cont, ou seja, no primeiro momento ele está colocando zero, depois ele está aqui colocando, ó, o sinal de atribuição incremental. Aí o cont vai passar a valer 1. E depois, aqui a gente tem o sair, né?
Aí, ó, existe uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta, né? Uma pergunta, e ela está fazendo o seguinte: essa pergunta, ela vai colocar na nossa variável sair o resultado. Olha a pergunta que está dizendo. Deseja sair da contagem? Sim, né? S para sim e N para não. Ou seja, a partir do momento que eu digitar aqui um S, essa condição aqui, ela vai ser falsa. E esse processo vai ser interrompido, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui bem rapidinho lá no, no Python Tutor. Deixa eu pegar aqui, deixa eu apagar aqui para a gente poder ter esse referencial aqui, tá? Então, fecha, fecha, fecha. Aqui, deixa eu fechar tudo aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela do tutor lá. Só um minuto. Deixa eu brigar aqui com o Teams agora. Deixa eu compartilhar. Acho que é mais fácil eu compartilhar a tela completa. Vamos lá. Então, aqui, deixa eu ver. Então, ó, o que nós tínhamos lá? Vou alternar entre as telas aqui. Então, nós temos uma variável sair e um count, né? Então, sair daí, beleza, aqui mesmo. Tá. Nossa, onde que era mesmo? Acho que é aqui, né, professor Adriano? No live programa que eu posso fazer o código, né? Isso, Flávio. Ele abre uma janela maior. Isso, perfeito. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o sair, que é igual a um não, certo? Aí eu tenho um count aqui, que é igual a 0, beleza? E aí, automaticamente, eu vou ter aqui, cadê? Aqui. Aí eu tenho aqui, vamos fazer o while. Então, o while ele vai ser um sair diferente de S. Então, vamos lá. While, sair diferente, sair diferente de um S maiúsculo, tá? E aí eu vou dar uma indentação aqui e tá faltando um detalhe aqui, que a gente tem que colocar esses dois pontos aqui, ó, porque é o que a estrutura do Python diz, né? Pelo menos nos solicita. Então aqui você viu que ele já colocou um sinal de errado para mim, que tem alguma coisa que não está muito certo. E aí vamos para o próximo. Então eu tenho que imprimir o contador, então eu tenho aqui um print count, eu tenho um count, eu preciso incrementar esse contador. Por quê? Porque senão esse contador aqui ele vai ficar sempre no 1, vai ficar sempre no 0, tá? Então aqui eu tenho o contador que é o mais igual a 1, tá? E eu tenho aqui o sair. E aí eu tenho aqui o sair que vai receber um input, tá? E aqui o input eu tenho essa mensagem. Então o que eu vou colocar aqui, ó? Digitar S para sair e não continuar contagem. Consigo arrastar aqui, consigo contagem, tá? Então vamos lá, se eu não esqueci nada, é isso daí. Aí, o que ele fez aqui? Tá, beleza. Vamos lá. Aqui. Ele já está até pedindo aqui para mim executar já, mas vamos lá. Eu me perco aqui nesse. Tá. Então ele está rodando, né? Então vamos lá. Ele chegou nesse ponto aqui, ó. Então, como a gente sabe que o contador. Por que ele não chegou aqui? Tá, beleza. Aí ele tá. Daqui a pouco ele vai pedir aqui para mim o valor do S, ó. Consigo puxar mais para cima. Aqui, tá. Aí, ó, ele tá pedindo agora para mim, ele tá nessa linha aqui, ó. Ele tá pedindo o valor. Então, eu vou falar que
não, tá? Eu vou colocar um não aqui, e ele vai fazer uma nova contagem. Ó, perceba que ele está mostrando um aqui, certo? Está mostrando um. Vou chegar aqui, vou colocar um não de novo. E ele vai contando. Né? E ele está contando. Ó. A hora que eu colocar um S, por exemplo, aí ele vai encerrar o programa. Aí ele encerrou o programa. Cadê? Ah, não, tem que colocar um S maiúsculo. Desculpa, pessoal. Um S maiúsculo, tá? Aí ele vai encerrar o programa. Aí, tá, perfeito. Aí aqui, aí, parou. Agora ele parou, tá? Aí ele parou. Executou. O que a gente pode fazer para facilitar o entendimento? A gente pode colocar aqui um print, ó. Fim do programa. Só para ficar mais fácil aqui. Então, vamos lá. Vou fazer de novo. Então, aqui eu vou colocar um não. Aí ele fez uma vez ali. Aí, pá, aqui não. Submit. Aí, vamos lá. Aí, agora, perceba que ele não está mostrando essa mensagem aqui, ó. Vou de novo. Ele não está mostrando a mensagem. Ele está fazendo a contagem, mas não está mostrando. Agora, eu vou colocar um S maiúsculo e agora ele mostrou, ó. Tá vendo que ele mostrou aqui, ó? Fim do programa. Então, o que acontece? Ele ficou preso nesse looping aqui, tá bom? Ele ficou preso nesse looping e a gente teve aí essa execução. Então, o que eu e o professor Adriano gostaríamos? Quando finalizar a aula, vocês depois, em algum momento do dia aí, né, refazerem esse código, tá? Refazerem esse código aqui para vocês também terem a mesma experiência que a gente está fazendo aqui, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, coloca no chat aí, a gente dá uma explanada a mais, tá bom? Flávio, Oi, pode falar. só aproveitando que você está no código aí, os alunos me procuraram aí em relação à lista de exercício, a aula passada, e muitos no Python aí não respeitaram a indentação. Fala para eles Ok. Ó, Ah, então, essa indentação aqui, ó, ele já vai dar erro, tá? tá vendo, gente? Entendeu? Se você não colocar a indentação, ele já vai dar um erro. Ele dá aqui embaixo, ó. Assim como ele dá aqui no simulador, ele vai dar se você instalar o Anaconda, o notebook aí no computador, tá? Então tem que ter cuidado. Repare que aqui, ó, para mim finalizar o looping, né, a estrutura de repetição, ó, eu só tirei o próximo código, eu coloquei ele sem a indentação. Então, o próprio Python entendeu que quando esse cara aqui começou, eu terminei o loop, né? Eu terminei o loop, certo? Então, perceba que tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Uma outra dúvida também, se você quiser fazer isso daqui, ó, você poderia, tá bom? Você poderia, vai dar na mesma, certo? Isso daqui e isso daqui, ó, vai dar na mesma. Mas aqui, ó, a diferença é que esse aqui é um operador de autoincremento já com o sinal de igual. Aqui não, aqui é só o sinal de atribuição, né? Aqui ele incrementa e atribui. Aqui ele incrementa e depois atribui, tá bom? O que mais aqui? Repare que eu comecei com 0, tá bom? Mas eu poderia começar com 10 aqui, professor? Poderia. Então, qual seria o próximo? 10 mais 1, 11. Né? Você percebe que quando eu mudo aqui, ó, vou fazer quando eu mexo aqui, ó, por exemplo, deixa eu destacar bem aqui. Quando a gente está aqui, ó, repare que aqui, né, eu mudei o valor aqui, ó,
ele já está refletindo aqui, ó. Né? Olha aqui, ó. Eu mudei aqui, ó. Ó. Por quê? Porque como ele está parado nessa linha aqui, ele já autoincrementou, né? Ele já autoincrementou o 11, ok? Então, isso que o professor Adriano acabou de lembrar aí é muito importante, essa indentação aqui, tá? Então, tem que ficar ligeiro com isso, tá? Não tem jeito. Python é muito sensível nesse sentido, tá bom? Bom, vamos lá então. Seguindo aí. E aí, ó, a gente tem, por exemplo, algumas operações em Python. Em Python é super estranho os looping e algumas coisas, mas é uma linguagem também muito fácil de entender, né? O que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho, ó, uma range, né? O que é uma range? Uma range é um intervalo. É um intervalo, certo? E esse intervalo ele vai do 1, do 2, do 3, 4, do 5 e o 6. Então eu tenho esse intervalo aqui, ó. E olha só o que eu estou fazendo juntamente com o if. Ele está procurando, ó, se o 2 estiver no intervalo x, que é esse cara aqui, então imprima contido ou localizado, senão não. Então, olha que interessante. O próprio if, ele vai fazer uma busca dentro de um intervalo de valores para a gente. Se tiver o 2, ele vai dizer que, ó, ok. E depois a gente vai retirar o número 2 aqui ou mudar o valor que eu estou procurando aqui. É muito interessante esse tipo de estrutura, que esse tipo de estrutura aqui dificilmente a gente consegue fazer em uma outra linguagem de programação, tá? Então, vamos ver lá. Eu vou apagar aqui, certo? Eu vou colocar aqui intervalo, certo? Vou mudar um pouco ali o valor da variável, mas aqui eu tenho que manter, então eu tenho aqui 1, 6, certo? E aí eu já criei o nosso intervalo. E agora nós vamos fazer um if, né? Então nós vamos chegar aqui, um if, é um if, if 2, né? In x 2 pontos. E aí aqui eu coloco print localizado, né? E aí eu tenho aqui um else, um print não localizado. Esqueço. Sempre tem que ter esse 2 pontos aqui. Então, olha só que interessante. Ele já trouxe aqui para nós, tá? E ele vai procurar esse intervalo aqui. O que ele fez aqui? Aqui não é x, Flávio. Aqui é intervalo. Certo? E aí ele vai procurar esse intervalo para nós. Repare que ele já deu aqui para a gente que localizou. Repare que ele aqui já está adiantando para nós aqui que ele localizou o 2 nesse intervalo, tá ok? Mas vamos... e ele é muito rápido, tá ok? Vamos colocar aqui um número 10, por exemplo. Ok? E aí eu quero dar um last aqui, ó, não localizado, tá? Não localizado. Então, se eu colocar... Agora, se eu colocar aqui até o 12, aí vocês vão ver que ele vai localizar, tá? Então, o que ele fez? Ele fez exatamente isso. Ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? O 11 e o 12. Então, ele entendeu que esse intervalo aqui, né? Esse intervalo. E eu estou procurando esse valor nesse intervalo. Lembrando que esse intervalo ele pode ser número, tá? Ele pode ser letras também, tá ok? Ele pode ser letras,
ele pode ser palavras, tá ok? Dá para a gente fazer com outros tipos de situações. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, sei lá, vamos pegar, só que daí eu tenho que ser um pouco mais explícito, né? Então, vamos pegar aqui, segunda, terça, ok? Sei lá, quarta, quando é palavras, aí eu preciso colocar delimitado por aspas. Então, eu posso colocar aqui segunda, por exemplo. Deixa eu ver se aqui ele vai respeitar. Legal. Ah, não, aqui ele não vai deixar, por causa que tem que converter para STR. Deixa quieto, tá? Vamos seguir lá no exemplo, que é mais fácil. Mas aqui, ó, então, perceba que eu posso fazer uma pesquisa. E o que está acontecendo? É como se eu tivesse um looping, né? Um while já condicionado com um C aqui. Isso é muito comum, sabe em que situação? Você tem, por exemplo, essa range aqui, ó, ela é uma tabela. É uma tabela do banco de dados. Do banco de dados. Tá ok? De dados. Ordenada. Vou colocar aqui, ordenado. Então, você tem o resultado. O resultado você joga numa range, tá ok? E aí você usa um if aqui, a pesquisa é quase que imediata, tá bom? Mas aí perceba que a sua range, a lógica da programação vai estar na sua range, tá? Olha um outro exemplo aqui. Um exemplo aqui com base agora nos operadores not in, né? In e not in. Então tem esses dois operadores aqui, o in e o not in. Então olha que interessante, né? O que nós estamos falando aqui? Ao invés de escrevermos uma expressão que faz 3 comparações, ligando ao operador lógico de junção OR, né? Escrevemos utilizando o operador in. Então, o que ele fez aqui? Ó? Ele deu um valor para o A, para o B e para o C. E aí, o que ele fez? Ele está perguntando para você digitar um valor qualquer. Então, olha como é que seria o normal de nós fazermos, né? Então, eu vou pegar, se o X é igual ao A, o X foi o que eu digitei, se é igual a, ou se o B é igual ao X, ou se o C é igual ao X que nós digitamos. Se uma dessas operações for verdadeira, ou seja, basta uma delas ser verdade para ser verdadeiro, nós vamos mostrar o print. E perceba que ele vai executar aqui a tarefa para a gente. Agora, se a gente usar o Python aqui, ó, olha como essa estrutura vai dar diferença para a gente. Olha usando a estrutura in aqui, ó. Eu peguei os mesmos valores. Aqui até o x, ó, é igualzinho. Aqui é igual. O que muda é apenas esse if aqui, ó. O que eu fiz? Se o x que eu digitei estiver in, né, entre colchetes aqui, essa range, né, esse intervalo, ele está contido. Perceba que esse método aqui, ó, é muito mais inteligente do que esse. Ah, professor, mas os dois funcionam. Sim, funciona, é verdade. Os dois vão funcionar. Só que lá dentro da empresa, quando alguém for olhar o seu código, vai ver que esse código aqui, ele é mais eficiente do que esse primeiro, tá? Ele é mais eficiente. E assim como ele usou o in, eu posso usar o not in, né? Então vamos, ele fala aqui do not in aqui embaixo, deixa eu ver. Senão a gente já faz aqui. Ele fala do in, né? Então, vamos ver esse daqui. Deixa eu ver aqui, acho que esse aqui fica mais legal. Esse aqui fica mais legal. Esse aqui, inclusive, tem letras, ó. E aí nós estamos usando o in, né? Então, vamos lá. Aqui, inclusive, ele já volta a usar a estrutura de repetição, ele já, inclusive, usa uma instrução chamada true, né? Ou seja, ele parte do princípio que o while vai ser sempre true. E quando ele achar o valor, ele dá um break aqui, ele para o looping, né?
Então, parte do princípio que o looping vai ser a vida toda verdadeiro, não tem uma condição, ou seja, a condição aqui, ele já é o true. E aí, quando ele achar, ele dá um break aqui, ele para a execução do código. Então, vamos lá, vamos fazer esse aqui vai ficar legal. Então, eu vou colocar aqui cor amarelo, vermelho e branco. Azul, amarelo, vermelho e branco. Opa, vamos lá. Então, aqui, cores igual a... Aqui eu sempre esqueço, aqui é azul, vermelho, amarelo e branco. E repare que agora eu não usei, olha que interessante, eu não usei parênteses, eu usei chave, tá ok? Para separar cada elemento. E perceba que ele já trouxe aqui para mim, ó. Ele, inclusive, ele numerou a lista, né? Ó. Ele já numerou aqui a lista, ó. Eu tenho 4 elementos, mas o valor, a range começa no 0 e vai até o 3. Então, se eu tiver 1, 0, 1, 2, 3, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, certo? Isso daqui a gente chama de índice, né? Índices, ok? Então, só relembrando aí, tá? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, o que acontece? Aqui agora eu vou ter um while. Um while, lembre-se, aqui eu iria colocar a nossa condição, né? Condição igual a valor, não é isso? E os 2 pontos. Só que agora não. Agora nós vamos dizer que isso aqui sempre vai ser verdadeiro, tá? Aqui tem que ser em letra maiúscula, tá bom? Se você colocar em letra minúscula, eu nem sei se ele deixa. Ele nem reconhece, ó. Tem que ser uma letra maiúscula, tá ok? Vamos lá. E aí eu vou recuperar o valor que ele vai digitar, certo? Então ele vai digitar 0. O nome da cor, eu vou pedir o nome da cor, ou se ele digitar 0 é para sair, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu tenho o valor que é igual a um input e vamos lá. Digite o nome da cor ou 0 para sair. Muito bem. E aí o que acontece? Nós temos daí, agora nós temos um if aqui, ó. Perceba que aqui se o if for igual a 0, ó a condição. Agora, ó, perceba que antes nós tínhamos isso daqui que era para ser diferente. Agora, quando nós queremos que seja igual, é 2 sinal de igual junto, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho, se o valor for igual a 0, então aqui, ó, if valor, né, igual a 0, aí eu coloco um break, certo? O que o break vai fazer? O break, ele vai finalizar o nosso loop, ok? Aqui está dando um erro, sempre esqueço disso. Aí eu tenho aqui um if. Eu tenho um if. O que tem nesse if aqui? Esse if vai ter o valor se está em cores. Se a cor que nós digitamos estiver em cores, nós vamos mostrar a cor. Vamos dizer que foi encontrado. Se não, nós vamos dizer, olha, a cor não está localizada na lista. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu não sei por que ele... Será que ele... Aqui, acho que eu que fiz um espaço a mais aqui. Agora sim. Deixa eu ver se... Agora foi. If, né? O valor em cores.
Perceba que é muito prático, né? Perceba que é muito prático escrever aqui, que eu não preciso escrever toda a busca dentro de um looping, né? Eu posso colocar apenas a variável que contém as cores, né? É muito fácil, é muito simples. E aí eu coloco, olha, se o valor estiver dentro da minha range de cores, então cor encontrada, certo? Se não, um else, né? Tem que lembrar desse trem aqui. Se não, cor não encontrada. Tá bom? E aí nós podemos aqui já meio que executar. Então eu vou colocar aqui cor verde. Verde, vou colocar o verde aqui. Ele vai dizer aqui o que ele fez aqui. Espera aí, deixa eu só ver o que ele fez aqui. Ah, tá, que ele pegou ali na frente, não tem problema. Vamos lá. Qual a cor? Ele falou que a cor não é encontrada, então vamos tentar roxo. Ele também não vai encontrar. Aí ele vem para o final, ele está nesse momento aqui, verificando se o valor é zero. Não, porque eu digitei um roxo, né? Está bem junto aqui, eu devia ter dado um espaçamento. Deixa eu... Agora vai ficar melhor. Vamos lá. Verde, deixa eu fazer de novo. Verde. Aí, agora ficou bonitinho. Digite a cor. Digitei verde. Aí, cor não encontrada. Vou colocar aqui roxo. Não encontrada. Agora eu vou digitar um zero. Ó, agora ele vai chegar aqui, ó. Olha lá, digitei o valor zero. Ué, não deu break, por quê? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado aqui? O que eu fiz de errado aqui? Acho que a aspa como input, eu acho que a aspa no zero. Ah, Ele não é converte, texto. né? Não, é É texto. detalhe. Não, tá certo. Gente, é o É detalhe, gente. texto. Tá É vendo? texto. Texto. É texto. Era texto. O professor Deus tem razão. É texto, né? Não é valor numérico, senão tinha que ter um int aqui. Né? Aí ele vai testar. E aí agora ele saiu. Se a gente quiser facilitar, o que a gente faz? Coloca um print aqui, né? Sair do programa. Só para a gente ver que realmente saiu do programa. Então vamos executar de novo. Cheguei aqui, coloquei um verde, né? Aí ele foi aqui, não encontrado. Vou colocar um amarelo agora. Vamos lá, amarelo é para ele encontrar. E cor encontrada. Agora eu vou colocar um zero. Aí saiu do programa, quer dizer que ele realmente finalizou. Ele deu um break e finalizou o programa, tá? Então perceba que é detalhe, né? Se você não olhar aqui, né? É detalhe, né? Porque eu estou comparando. Se eu estou dando entrada pelo teclado e não estou fazendo nenhum tratamento, isso aqui é texto, ok? Aquela hora que eu coloquei, e repare que ele não dá erro. Né? Ele não dá um erro, né? Esse é um problema, esse é um dos problemas de Python. Por quê? Porque Python ele não tipifica a variável. O como assim, professor, não tipifica? Foi até bom acontecer. Então aqui, ó, perceba que nesse ponto 1 aqui, ó, nesse ponto 1, né, a variável é do tipo texto, ok? Quando chega nesse ponto aqui, ó, que ele faz essa verificação, o que ele está fazendo? Nesse 2 aqui, é como se esse 0 aqui é como se fosse um número. Um número. Então, ele está mudando aqui a variável para numérica internamente. Por que isso não está dando erro? Porque o Python, ele faz isso automaticamente. Agora, se fosse numa linguagem Java, por exemplo, aí aqui ia dar erro. Que tipo de erro ele ia dar? Ele ia falar o seguinte: olha, você atribuiu aqui um valor texto e aqui você está tratando a variável do tipo numérica, aí o Java ele daria um erro.
de cara, entendeu? Ele nem compilava, tá? Então, tem que tomar cuidado com o Python, que o Python tem dessas, né? O professor Adriano, acho que quando estava lidando com isso daqui, eu vou ser sincero, eu tenho grandes dificuldades com o Python por conta disso. Gente, eu também tenho, viu, professor? Porque a gente aprendeu a programar em linguagem Isso, fortemente tipada, né? exatamente. Java, C, É. o Pascal, Aham, né? Então a exatamente. gente aí, quando vai para o Python, gente, isso aí. Ah, isso aqui enche o saco. Então, mas é legal que isso aconteça. Então, aqui tem que estar entre aspas, porque eu quero comparar o texto que aqui foi digitado com esse texto que eu estou comparando, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, aqui, vamos falar da repetição usando o for. Então, eu não vou me preocupar com toda essa teoria aqui. Mas, basicamente, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Peguei uma lista de frutas, né? E estou imprimindo ela. Então, se eu for fazer aqui, o que eu vou fazer? A mesma coisa aqui, ó. Só que agora eu estou usando o for. Então, o que eu vou fazer? Vou reaproveitar esse código aqui e vou fazer isso daqui, ó. Um for, né? Olha lá, o que ele fala para a gente? Ele fala, esse x aqui é uma variável interna do próprio, é uma variável auxiliar do próprio for, mas você tem que colocar ela de forma obrigatória, tá bom? Então, x em cores. Aí aqui eu coloco um print, né? E o que eu coloco lá no print? Ó, eu coloco o print quem? O x. Né? Aí aqui eu vou colocar o x, ó. Certo? Vou executar aqui o programa. Olha o resultado disso. O resultado é que ele mostra o conteúdo, né? O resultado é que ele mostra o conteúdo do for. Professor, eu quero usar aqui um A. Posso? Pode, sem problema. Tá? Você pode usar a letra que você quiser. Porém, normalmente, você sempre vai encontrar um X aqui, entendeu? Você sempre vai encontrar um X. Essa incógnita aqui, você sempre vai encontrar um X. Repare que eu só mudei o nome da variável. Aqui no exemplo está fruta, aqui está maçã, aqui está tá cores, tá bom? Então não muda nada. Eu posso, por exemplo, fazer umas coisas interessantes, ó, ver quantas letras tem colocar cada letra, cada caractere nessa disposição aqui, ó. Então, o que eu faço? Então, agora eu vou pegar aqui, né, vou mudar aqui um pouco, ó. Vou colocar aqui IFSP, né, Itapetininga, certo? Vamos lá, ó, ele já até fez aqui pra gente, ó. Olha lá. Inclusive o espaço em branco, tá? Então, repare que é uma estrutura de repetição, tá ok? Se não me engano, aqui o print ln faz na mesma linha. Não, aqui não tem print ln. Print ln aqui, ó. E aí nós temos o que a gente chama de chave-valor, né? A gente pode iterar isso aqui com alguns dicionários. Então, perceba, ó, você vai ver que tem uma particularidade aqui, ó. Ó. Você vai ver que todas elas, ó, tem uma particularidade aqui, ó. Estão reparando que tem um valor, 2 pontos e depois outro valor, né? O que é isso aqui para nós? Isso aqui é o que a gente chama de chave-valor, tá ok? Nós podemos fazer pesquisas, né, por chave e valor aqui dentro também usando o for. Então, olha que interessante. Ele vai pegar aqui, ó, e nós vamos aqui as cores favoritas e tem uma palavrinha key aqui. Então, o que ele está falando? Ó, são coleções de chave e valor
no qual cada chave é ligada a um valor. Utilizando o for, a gente pode se acessar as chaves ou os valores de cada interação. Vamos ver isso, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui dias, né? E aí, ó, o que nós vamos fazer? Eu só estou mudando, tá, pessoal? Só estou mudando. Só tem que tomar cuidado que aqui, ó, ele não é mais colchete, ele não é colchetes, ele é chave, tá bom? Né? Ele é essa carinha aqui, ó. E aí nós temos que colocar um valor e a sua respectiva chave, né? E por aí vai. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, segunda, 2 pontos. Vamos colocar aqui 2. Aí eu coloco vírgula, que é onde eu vou colocar o próximo valor, tá? Então eu vou colocar aqui terça, 2 pontos, 3, por exemplo. Aí aqui, quarta, 2.4, tá? Belezinha. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um for. Vou colocar aqui um for. Esse nome aqui é a mesma referência que nós tínhamos no anterior aqui, que era o x, tá bom? Que era o x. A diferença é que nós vamos pegar esse carinha aqui, ó. Então, esse camarada, ele vai guardar para nós aqui, ó, esses elementos aqui, ó, tá? Ele vai armazenar esses elementos aqui para nós, tá bom? Então, se eu chamei aqui de dias, então aqui vamos usar dias favoritos, por exemplo, certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou chamar de dias, tá bom? E o que ele fala lá? Um in, certo? E eu vou acrescentar um case lá no final. Olha lá. Vou chegar aqui, ó. Apagar isso daqui. E vou acrescentar o que mesmo, Flávio? Ó, um case. E aqui também, acho que está um pouquinho ruim de enxergar, mas é abre parênteses e fecha, tá? Case, abre parênteses e aqui os 2 pontos, tá? E olha só que interessante. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos imprimir esse valor aqui, ó, tá? Nós vamos imprimir quem? O dias. Tá bom? Vamos executar esse código aqui. O que ele fez aqui? O que eu fiz de errado? Dias, favoritos. O que eu fiz de errado lá? Ah, peraí. Eu acho que aqui tem umas... Peraí, que isso aqui tem umas diferenças. Peraí, que aqui em chave, se não me engano, isso aqui é um problema. Deixa eu ver se eu não fiz mais nada errado. Case. Às vezes é um detalhezinho que você escreve errado que fura o esquema. Não, ele está aqui 7. Ele está aqui 2 pontos. Ah, aqui, pessoal. A bendita das aspas. Bendita das aspas. Agora sim. Agora foi, ó. Tava estranhando mesmo, porque ele não tava desenhando esse cara aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Então, ó, nós temos, ó, esse dado aqui, tá? Nós temos essa informação. Percebe que quando eu crio essa estrutura aqui, ó, ele gerou essa figurinha aqui para nós, ó. Olha só os elementos aqui de um lado e olha os elementos aqui de outro, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Eu fiz aqui no exemplo, tá, com frutas. Aqui eu fiz com dias, tá bom? Mas é a mesma coisa. E eu posso inverter, perceba que eu mostrei as chaves, né? Eu filtrei, eu verifiquei pelas chave. Eu também posso verificar pelos valores, ó. Então agora nós vamos mudar aqui, ó. Aqui nós vamos fazer os valores. E aí, ó, é diferente agora.
ele vai mostrar quem? Ó? Ele vai mostrar os valores. Ok? Ó. Então, aqui são os valores e aqui são as chaves, né? Faltou colocar isso aqui, ó. Tá vendo? Professor, posso fazer as duas coisas? Pode, não tem problema nenhum. Você pode vir aqui, ó. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos duplicar isso daqui, tá? Ó. Então, aqui eu vou deixar o case, né? Case, que são os dias, né? Então, aqui nós vamos mudar, ó. Aqui nós vamos mudar N semana, que é o nome da semana, tá bom? Vou mudar aqui, certo? E aqui é o dia número, tá? Dia num, dia N, por exemplo. Dia N, tá? E a hora que eu executar isso aqui, eu vou ter esse exemplo, tá? Vou ter esse resultado aí. Tranquilo? Fácil, né? Eu só preciso sempre lembrar que eu posso fazer tanto por valor como por chave. Depende do que você está procurando, tá? Depende do que você está procurando, o que você quer, do que você quer fazer. Eu posso fazer uma contagem, né? Uma contagem simples, ó, um for x em range 10. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um for aqui, um for x em range de 100. E aí eu quero print o x aqui. Dando 2 pontos. Na hora que eu executar isso aqui, ó, olha lá. Ah, professor, mas ele não foi até o 100. Por que que ele não foi até o 100? Porque ele sempre começa do zero, tá bom? Ó, ele sempre começa do zero. Ué, por que que ele começou do 2? Em algum lugar aqui eu falei que era 2. Esquisito. Por que que ele zicou aqui? Tem hora que nem eu entendo o que ele faz. Ah, agora foi. Ele deve ter ficado escondido lá, entendeu? Tá certo. Não sei por que que ele... Não sei por que que ele escondeu lá. Acho que não carregou tudo aqui. Acho que o buffer desse carinha aqui não é tão extenso assim. Mas, ó, Eu acho que foi o Python Tutor aí que deixou você na mão. deixou eu na mão, né? Então, ó, mas ele começa no zero. Professor, se eu quiser que comece no 1, né? Se eu quisesse que começasse no 1 e mostrasse o 100. Bom, uma solução simples seria você colocar aqui mais uma, tá? Essa seria uma solução básica, ok? Olha lá. Entendeu? Aí ele começou no 1, mas não é que ele começou no 1. Ele começou no 0 e você somou mais 1, tá? Ou você vira e coloca isso aqui, ó, né? Você vira e coloca essa informação, ó. Aí você obriga, né? Nossa, de novo ele deixou na mão aqui. Ó, ali é 0 mesmo. Aí, ó, é que ele começa sempre pro próximo. Agora sim, ó, ele foi exatamente até o 100. Ah, eu quero até o 110. Sem problema. Coloca aqui aonde ele inicia e até onde ele vai. Tá bom? Tranquilo? Facinho, né? Python é bem tranquilo. O duro é ficar lembrando um monte de linguagem na cabeça. Olha lá. Aqui, ó. O que eu acabei de fazer. Tá? Aqui, ó, tem uma coisa interessante, né? Gerar uma lista iniciando em 9 e depois finalizando em 0. Então, aqui é interessante porque ele vai fazendo uma contagem regressiva. Mas como é que ele faz isso? Perceba que aqui está explicando, ó, bem legal. Definimos que o parâmetro start, né, que é o 9 aqui, ó, igual a 9. Depois, ó, o stop, que é igual a 1, e o step de igual a menos 1. O que ele está falando? Então, pare no menos 1, certo? Ou seja, ele não vai parar no menos 1, ele vai parar no antes do menos 1, que é o 0.
E aqui, ó, é o passo. Então, ele vai de 1 em 1. Se quer ver que interessante, vamos pegar a mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar o 100 aqui. Eu estou falando que esse é o start e esse é o stop. Vamos colocar o passo de 1 em 1. Se eu mandar executar, ele não mudou nada, Flávio. É verdade, porque ele foi de 1 em 1. Vamos colocar de 2 em 2? Ó, agora ele andou, ó. 1, 3, 5, 7, papapá, papapá. Dá para fazer de 5 em 5? Dá, sem problema. Olha lá, já calculou para nós aqui, ó. De 10 em 10. De 10 em 10. Já foi, ó. Tá? Aí ele começou no 0, né? Se eu quisesse que ele começou no 1, certo? Se eu quiser começar aqui, ó. Aí ele começa no 0. Olha como é malandragem, né? Você precisa entender como é que funciona a arranja, ó. Tá vendo? E se eu quiser fazer o inverso? É o que ele disse lá. Eu coloco aqui o start, né? Qual é o ponto de parada? O ponto de parada é -1, certo? E o que ele vai fazer? Se a gente mandar ele fazer isso aqui, ele não vai fazer nada, porque ele não entendeu. Mas a hora que eu der o passo, sempre quando eu quero fazer contagem regressiva, eu tenho que colocar o passo de quanto em quanto. Ah lá, certo? Então aqui, ó, eu tenho que colocar, acho que 99. Agora sim. Tá? E aqui, para mim chegar, para mim aparecer o 0 aqui, eu acho que eu tenho que colocar -11. Olha lá, exatamente. Entendeu? Olha só que legal. Eu fiz uma contagem regressiva. Tá? Então, dá para a gente fazer bastante coisa. O grande problema do Python é a gente se entender com essas facilidades dele. Tem hora que eu acho que o Python facilita tanto que ele complica, tá? Mas para quem já conhece outra linguagem, para vocês que estão começando agora, é muito mais simples. Aqui a gente já falou do break, né? Então aqui, por exemplo, imagine uma contagem que ele vai contar até o 10 e depois ele vai interromper, né? Então eu posso fazer isso também, ó. Eu coloquei aqui que o x vale igual a 0. Enquanto o x for menor que 10, faça tudo isso. Faça tudo isso o quê? Incremente o x e verifique se o x é igual a 5. Quando o x for igual a 5, imprime interromper a contagem e pare tudo. Então, vamos fazer isso aqui, por exemplo. Então, vou chegar aqui, vou falar que o x é igual a 0, tá ok? Vou colocar aqui um while, onde o x tem que ser menor ou igual a 10, 2 pontos aqui. Aí eu vou olhar aqui, vou incrementar o x, né? Vou fazer o x mais igual a 1. E aí eu vou colocar um if aqui, que é a nossa condição, né? Para dar uma quebrada para parar esse while. Então, se o x for igual a 5. Então, aqui eu tenho um if, x igual a 5, 2 pontos, né? Aí eu coloco um print aqui, contagem interrompida. E aí aqui eu dou um break, certo? E aí eu posso simplesmente, ou enquanto isso não for verdadeiro, eu imprimo o x. Então, print x. Opa. Então, ó, só para brincadeira, vamos fazer esse aqui primeiro. Ó. Vamos fazer essa parte primeiro. Quando eu faço isso, o que ele mostra? Ele mostra essa contagem. Mas eu quero parar quando for igual ao 5. Né? Eu quero parar quando for igual ao 5. Então, acertei aqui. E aí eu vou executar. Ah lá, ele parou. E se eu quisesse pular o 5? E se eu quisesse ficar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10? Perfeito. Então, o que eu faço? Olha só, se eu quisesse pular o 5, né? Aqui, ó, eu coloco diferente de 5, eu coloco o print. Olha lá. Olha lá, ele pulou o 5, ó. Ou simplesmente, eu poderia colocar um espaço em branco ali, ó. Print, né? Só para não
ao vazio. Opa, cancela. Não era isso, não. Aqui tem que ser igual agora. Faltou o igual ali. Agora sim. Olha lá. Eita. Igual a 5. Ah, porque daí ele tem que ter um else aqui. Ele tem que ter um else. Ele tem que ter um else. Agora sim. Tá vendo? Então, ó, não é que ele pulou o 5. Eu coloquei que quando for igual a 5, você não mostra o x. Porque, ó, se eu colocar o x aqui, vai ficar tudo normal, ó. Certo? Aí, ao invés dele mostrar o x, eu coloco uma coisa aqui diferente para ele. Tá? Aí ele pulou. Então, por exemplo, imagine que você quisesse mostrar só os pares, só os ímpares. É uma situação, tá? Mas a gente começou a falar do break, tá? Então eu posso dar um break aqui, eu posso colocar um break aqui, tá? E aí quando ele para, tá ok? Ele parou a contagem, certo? Vamos seguir. Assim como a gente tem o break, a gente tem o continue. A gente tem o continue, né? Que é o inverso do break, tá ok? Ele finaliza a interação do loop, fazendo que o cursor da execução vá para o cabeçalho da instrução de repetição, tá? Então perceba que aqui, ó, ele faz o inverso do. Vamos fazer esse aqui que fica mais fácil. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos pegar o while x menor ou igual a 10. Então aparentemente o começo aqui é o mesmo, tá ok? O que mais que ele fala aqui? Ele fala para a gente incrementar o x mais igual a 1, certo? E aí ele tem isso daqui é o resto da divisão, se não me falha a memória, tá? É o resto da divisão. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o if se o resto da divisão do 10 aqui por 2 continua. Então ele vai fazer a continuação. Então vamos lá. If, né? Aí eu tenho aqui módulo x e é 2. 2, tal. Aí eu continue. Agora sim. E aí o que ele faz? E embaixo eu coloco o print x. Print x. Tá? Olha o que ele fez. Exatamente. Tá? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Atribuição múltipla, né? Então, tenho aqui, ó, numa mesma linha, eu fiz mais de uma atribuição. Ó. Esse veio para cá, esse veio para cá. Isso é muito comum. Normalmente a gente faz o x igual a 10 e nós faríamos na linha de baixo o 20. Tá? No Python dá para fazer na mesma linha, certo? É uma facilidade aí que a gente pode usar com o Python. Né? Aqui ele só inverteu, né? Ele fez uma referência cruzada. Ele colocou o 10 no x, depois o 20 no y. Depois ele pegou o valor do y, que era 20, colocou no x. E o valor do 10 no x colocou no y. Ele só fez aqui o cruzamento. Tá? Isso daqui é muito legal. São listas, né? E o que fazem as listas? Bom, o princípio da lista toda lista pode conter vários elementos infinitos, tá ok? E o que é legal isso daqui? A gente pode manipular listas de várias formas, com adição, com alteração, com exclusão e com leitura, tá? Aqui, deixa eu ver uma coisa. Legal, chegamos aqui onde que eu queria. Olha que interessante. Vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Então, vamos criar lá uma lista. Lista do ABCD. Muito bem, vamos lá. Então, aqui, letras, igual, colchete. Lembrando que tem que estar entre aspas, porque é caractere, né? Aqui eu tenho o A, depois o B, C, depois o D.
Maravilha. Olha só, tá aqui minha lista criada. E o que ele está falando para a gente? A gente pode imprimir o índice da lista. Ó. Então, vamos lá, por exemplo. Ó. Vou pegar aqui o print, letra e o índice dela. Então, vamos lá. Print, né? Aí aqui eu venho letras. Aqui eu coloco o índice, sei lá. Vou colocar o índice 2. Fechei. Olha lá. Por que o índice 2? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui os índices aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, eu mandei imprimir o índice. Então, esse cara aqui é um índice. Tá bom? Esse cara aqui é o índice. Então, ele vai pegar no índice qual é o valor do índice, né? Qual é o valor do índice, certo? E aí, com base nesse valor, ele vai imprimir. O mais interessante aqui é que você olha, você fala assim, aqui tinha mais uma letra, Flávio. Tinha um E lá para ficar igual. O mais interessante que é o seguinte, ele coloca aqui, ó, alguns índices válidos. E olha que interessante quando coloca um índice que não existe. Né? Vou colocar aqui um -1, por exemplo. Ele coloca o último. Né? Se eu colocar aqui -2, olha só. É como se ele viesse no sentido contrário. Tá? Ele vem do final para o começo agora. Ó. Ele vem nesse sentido. Quando é negativo, ele vem aqui. Quando é positivo, ele vem para lá. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso, principalmente quando você está trabalhando com índices negativos, tá? Às vezes a pessoa fala assim, eu criei uma lista, não sei qual é o tamanho da lista, e eu quero que a lista venha de trás para frente, tá? Só tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Mas ele consegue fazer essa referência aqui, tá bom? Pessoal, eu acho que era só isso. O professor Adriano, não sei se quer acrescentar alguma coisa aí. Ufa, de jeito nenhum. Mais que isso. Flávio, Pessoal, pode falar, oi, pode pode falar, falar. pode falar, Flávio. Termina. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês falem, tá? O professor Adriano queria falar, fale. Gente, acho que o professor Flávio pediu para vocês e façam, tá? Pega esse material aí, e implementa, né, Flávio? Tudo, É, tá? Para ficar, para entender. Gente, não adianta o professor Flávio, o professor Adriano, o professor Wilton, qualquer um deles explicarem para vocês como funciona o código, mas tem que botar a mão na massa, tá? Tem que implementar para entender o comando. Tá? O Python Tutor, nesse aspecto, ele vai mostrar para vocês ali como funciona o comando, certinho, passo a passo. Então, acho que esse tempo aí, né, que sobrou um pouquinho, né, professor, vocês podem trabalhar nisso, não somente nisso, no outro, em outro momento também, tá? A questão da indentação, eu vou reforçar de novo, tá, gente? O Python não deixa, tá? Então, o código não pode estar todo ali alinhado, principalmente quando tem estrutura de condição e estrutura de repetição, tá? Então, além dessa atividade, né, que gerou aí do material que o professor Flávio disponibilizou, nós teremos uma lista de exercícios, tá, professor? Com 4 exercícios, tá bom, pessoal? Adicional a essa lista. Mas a gente recomenda, né, que vocês façam primeiro, refaçam esses exercícios que estão no material, para ganhar corpo, para depois implementar a lista de exercício, tá bom? é isso aí. O pessoal colocou duas perguntas rapidinho, eu já escrevi aqui, mas só para citar. O pessoal perguntou no caso do OR, se pode ser usado para qualquer comparação? Sim, o OR, lembre-se, tanto o OR como o operador E, eles são usados para comparação. Você só tem que lembrar daquela tabela de verdade. Então, o OR, se você tiver duas comparações OR, se uma delas for verdade, basta uma delas ser verdade para toda a sentença ser verdade. No E, as duas têm que ser verdade para a condição ser verdadeira, tá bom? Mas sim, você pode usar o OR para comparação numérica, para comparação de texto, tá? Quanto a isso, tudo bem. Com relação aqui ao que o Joab perguntou,
os dicionários, né? Se eles podem ser alterados. Sim. Perceba que nós criamos uma variável lá em cima que ela tinha o valor das suas chaves, ela tinha a chave e o valor, certo? No decorrer do programa, isso pode ser mudado. Então, nós não fizemos esse exemplo aí, mas vamos imaginar que nós começamos o programa com um determinado valor, chave, valor, com seus respectivos valores. E eu quero mudar o valor de uma determinada chave. Eu vou lá e mudo. Eu quero mudar o valor da chave 2. Vou lá e mudo. Eu quero acrescentar uma nova chave e um novo valor, alterando o dicionário. Eu posso. Eu posso retirar uma chave valor que está nesse dicionário. Eu posso também, tá? Então, essas operações, elas são totalmente previsíveis dentro do Python. A gente vai trabalhar essa questão aí de alteração de dicionários mais para frente, tá? Porque daí envolve a reestruturação do dicionário, tá? Eu vou tirar um pedaço dele, entendeu? Então, não é tão trivial assim, mas com o Python é bem simples, tá bom? Mas é isso aí, mas dá para fazer sim. Só isso, então? Pessoal, então nós já estamos indo aí para 1h20 minutos aí praticamente de aula. Vamos lá. Vai ser usada nesse primeiro bimestre? Cara, eu não sei quando que ter. Eu não sei, professor Adriano, você sabe se a gente vai dar para usar? Vai. Eu nem me lembro a data que fecha o bimestre. Eu, inclusive, estou com ela aberta aqui. Então Ótima tá pergunta, Luiz. A nossa última aula, gente, do bimestre, ela vai acontecer, tá? Eu tenho quase certeza que é hoje, viu, Flávio? Nossa última aula do bimestre. É a nossa última aula do bimestre, gente. Tá? Depois disso a gente vai ter Mas o bimestre encerra quando? Tem que abrir encerra lá o dia swap 21. daí. Dia 21, a nossa próxima aula é dia 25, né? E a nossa próxima aula é 7/6. Então, mas o bimestre encerra dia 21? Isso. Não, então não pode, que tem que ser dado 2 semanas para eles fazer a lista. Não, essa lista entra para o próximo. Não tem problema. Tá, mas eu acho que dá tempo, não dá? Só 10. Então, não dá, né? Não dá, né? Não. É 2 semanas para eles fazerem a atividade. Mas a gente tem coisa lá, né? Tem outras gente, atividades lá que podem ser lembre-se usadas. que tem a primeira lista, né, professor? Tem a primeira lista. Isso. Né? E aí, pessoal, uma coisa, então essa lista não vai entrar para esse bimestre, vai entrar para o próximo, tá? E aí uma coisa interessante é o seguinte, olhem o swap de vocês, vê se não tem lista, e isso eu vou fazer, tá? Isso eu vou fazer. Se vocês não estão com falta lá, que foi lançada erradamente, e inclusive nota de lista, se não foi lançada erradamente, porque acontece, tá? Agora, o que não dá nós professores lançarmos errado por qualquer motivo desse cenário, aí passa 2 meses e você vem e fala, ô professor, eu tô com uma falta no primeiro bimestre. Eu vou virar e vou falar para você, você vai mandar e-mail solicitando a reabertura para mim com cópia para o coordenador. Por quê? Porque daí vai estar a data que você mandou, certo? Vai estar a data. Então, vocês, alunos, têm obrigação de consultar pelo menos uma vez por semana o swap de vocês, tá? Isso é uma obrigação de vocês, tá bom? Então, não confie que o Flávio vai lançar as faltas tudo certinho, tá? E sempre acontece erro, porque é horrível fazer chamada e lançar nota nesse cenário, tá bom? Então vocês se policiem também. E quando tiver lá alguma coisa errada, mande, se for o caso da disciplina de LTP, mande e-mail para mim com cópia para o professor Adriano. Olha, eu tô com falta no dia tal, mas eu estava em aula. A gente vai lá e corrige. Eu tô com uma nota, vocês colocaram uma nota lá no swap, mas a nota não tá igual no swap. Vocês colocaram uma nota no Moodle e a nota não tá a mesma no swap. Tá ok? Porque erros podem acontecer. Agora, o que não dá é você olhar o swap uma vez a cada 6 meses e vir falar pra gente, olha, aí, meu amigo, aí sinto muito, né? Aí fica difícil também. Aí eu não vou carregar
esse piano sozinho, não. Você também vai dividir a sua parcela aí, tá bom? Tá? Então, fica atento. Olha, e não é só nessa disciplina. Eu falo das outras disciplinas que eu ministro, que eu leciono para vocês, e também vejam de outras disciplinas, tá? Porque erros acontecem, falta principalmente, tá bom? Professor, se tu não tiver mais nada, se nenhum aluno que tiver complementar mais nada, acho que dá para a gente encerrar a aula. Fechamos. Boa semana, gente. Essa lista aqui estará disponível para vocês, mas não será válido para esse bimestre, tá bom? Isso. Então tá bom, pessoal, fique tranquilo com a chamada, que o Swap ele faz uma lista de presença aqui quem está online, tá? E quem não está online, se precisar assistir a aula depois, vai ter que mandar mensagem para mim, professor Adriano. Olha, eu assisti a aula, preciso que você corrija a falta lá para mim, beleza? Então tá bom, pessoal. Boa semana para vocês que está começando, tá? Ótimo dia para todos nós. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, professor Adriano. Até. Até mais, professor Fábio. Até mais. Boa semana.